Fala Tricolada, tranquilinho, Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Então deixa aquele like maneiro e se inscreva no nosso canal. E após se inscrever, clica no lado que tem um sininho que você clica nele, ele vai te avisar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Rapaziada, eu sempre falei da importância do centro de treinamento lá em Xerém. É um celeiro de craques. Durante muitos anos o Fluminense tem sobrevivido graças à venda desses jogadores que lá são formados. A gente tem ajudado, vamos ser sinceros, não só o Fluminense, tem ajudado a seleção brasileira com Marcelo, Fabinho, Thiago Silva e etc. E também a gente tem ajudado principalmente o nosso clube com a venda desses jogadores. Um clube que nesse momento tem uma dificuldade tremenda de trazer novo dinheiro, dinheiro de fora para dentro do clube, com patrocinadores, e o Fluminense fica sobrevivendo de sócio-torcedor e venda de jogadores, principalmente agora, nesse momento que a diretoria tem uma dificuldade tremenda de conseguir dinheiro externo. Então é muito importante a manutenção e principalmente essa sobrevida, essa reforma, essa reconstrução de Xerém diariamente. Xerém precisa de uma reforma diária, constante, sempre buscando uma performance maior de seus atletas e produzindo mais e mais jogadores para que no futuro a gente possa desfrutar do futebol desses jogadores, principalmente na equipe profissional. Lá eu me lembro muito bem, na gestão Peter, em que o Fluminense passou, ele assumiu a presidência do clube, daí começou uma nova reestruturação de Xerém, veio reformas, os jogadores começaram a ter condições de poder treinar lá no centro de treinamento, e isso aí só foi melhorando com o tempo, cada vez mais. O dinheiro de venda de jogadores ou algum dinheiro que caía dentro do cofre do clube, porque às vezes era complicado devido ao patrocínio da Unimed, que era direcionado apenas à contratação de medalhões, jogadores caros. Então era difícil cair um dinheiro dentro do cofre do clube para que esse dinheiro viesse a fazer uma reforma no centro de treinamento, e naquela época o Orcades também tinha essa dificuldade. Não tinha dinheiro no clube, o dinheiro vinha de fora para contratar jogadores renomados. Então era até difícil fazer uma reforma em Xerém, e os garotos ficavam numa situação bem complicada lá, treinando em condições muito ruins. Mas mesmo assim, o Fluminense continuava fazendo seus grandes jogadores e ajudando clubes europeus, dando ídolos para clubes europeus, até para a seleção brasileira, como eu falei, Marcelo, Thiago Silva, Fabinho. Então o Fluminense continuou alimentando os clubes da Europa e principalmente fazendo ídolos aqui. Então é muito importante quando a gente lê, a gente fica muito feliz quando a gente lê que a diretoria está focada em manter essa reestruturação de Xerém, essa reforma, equipando, melhorando a estrutura do centro de treinamento. Isso dá perspectiva de futuro, que daqui a muitos anos a gente continue desfrutando de novos talentos e surgindo novos jogadores, como agora, com esse Sub-17, com Metinho, Kaique, Matheus Martins, Gabriel Teixeira. Então isso nos dá um ânimo. E é muito bom quando a gente lê numa reportagem como a do GE, o pensamento da diretoria em reformar e melhorar cada vez mais o centro de treinamento. Esse centro de treinamento que foi melhorado lá na gestão Peter. Ele chegou lá administrando o clube e viu que a estrutura não tinha condições daqueles meninos ficarem trabalhando do jeito que estavam. Então começou a dar ali a primeira obra em centro de treinamento, uma primeira obra forte e firme, em que melhorou muito a estrutura do Fluminense. Isso foi melhorando com o tempo, depois veio o Abad e agora o Mário Bittencourt, show de bola. E eu vou ler para vocês aqui essa informação do GE, que deixa a gente animado, porque, meu amigo, o Fluminense não tem futuro sem a sua torcida, sem novos sócios e principalmente sem Xerém e as suas categorias de base. O Fluminense não tem dinheiro para comprar um jogador. Chegar aí no outro clube, quanto custa fulano? X, então toma aqui. O Fluminense não tem. O Fluminense tem que fazer o seu jogador na categoria de base. Mas para fazer um bom jogador, bem fisicamente, bem preparado, com consciência de que é o Fluminense, o trabalho tem que começar lá em Xerém, principalmente na estrutura, dando condições desse jogador ser bem formado. Então vamos lá para a matéria aqui do GE. Novas obras estão previstas a partir de abril. A partir de abril, agora, novas obras lá no centro de treinamento. Isso é muito importante. E o próximo passo é fazer novos vestiários, muito importante,
e cabines de transmissão para jogos. Então, provavelmente, as categorias de base, sub-15, sub-17, os jogos vão ser lá no centro de treinamento e vai ter transmissão pela TV. E essas transmissões dos jogos das categorias de base devem passar na Flu TV para a gente poder acompanhar sempre esses jogos das categorias de base. Só me deu um pouquinho de preocupação aí, porque teve um discurso anterior de que Laranjeiras seria o palco para os jogos dos meninos das categorias de base. Então parece que Laranjeiras vai ficar um pouquinho mais deixado de lado com relação a isso aí, se realmente fizerem uma cabine de transmissão lá em Xerém para transmitir os jogos. Então não sei qual a finalidade de Xerém nisso aí. Em entrevista ao Giro do Flu, lá da Flu TV, tem lá esse vídeo, vocês podem lá conferir. Na última sexta-feira, o Mário Bittencourt, presidente do clube, explicou que o dinheiro para as obras virá em grande parte do lucro que o Tricolor teve com a venda de alguns atletas da base. Então, Kaique, Metinho, esses jogadores, o Fluminense vai pegar uma parte desse valor e vai reverter para a reforma e estruturação em Xerém. Tá certíssimo. Segundo o GE, internamente, a estimativa é de investir cerca de 6 milhões de reais a longo prazo na expansão de Xerém. Então, é isso aí. O foco é esse. Dificuldade financeira, então vamos fazer novos valores, vamos construir novos ídolos para o Fluminense, vamos fazer dinheiro, porque é o nosso ativo, vamos valorizar nossas categorias de base. Então, a estrutura começa aqui, o pilar começa aqui em Xerém. Depois, quando chega lá, mas tem um porém, tem que deixar jogar, tem que deixar em exposição, tem que fazer, se for para fazer vitrine, faz vitrine com os garotos das categorias de base. Uma coisa que é primordial quando se fala em categoria de base, formação de jogadores, é alimentar a equipe principal. O foco tem que ser sempre esse. Buscar, primeiramente, nas categorias de base, jogadores que tenham condições de chegar na equipe principal. Jogadores que conheçam o clube, que saibam o que é vestir a camisa do Fluminense, que veste essa camisa desde o sub-15, sub-17, sub-18, sub-20, saibam o que é vestir e representar o Fluminense. Isso é muito importante. A gente torce para que o Fluminense continue nesse caminho de reestruturação lá do centro de treinamento, de melhoria e crescendo cada vez mais, porque a gente precisa de novos ídolos e de novos jogadores e jogadores feitos em casa. Muito bom isso aí. Outra notícia é que, enfim, a rapaziada da equipe principal, os titulares, voltaram a treinar no centro de treinamento lá na Barra, né? O CT Carlos Castilho. Voltaram a treinar, o Luca foi o primeiro a se apresentar. Então, o Hudson também veio do São Paulo, já treinou. Mas quando essa rapaziada vai entrar em campo? Contra o Bangu não vai ser, né? Já está certo que vai ser a equipe mista, né? Com os reservas, mais a equipe do Sub-23 vão formar a equipe que vão enfrentar a equipe do Bangu em São Januário, ok? 9 e 5 da noite, 21 e 5 da noite, lá em São Januário, Fluminense e Bangu ainda com um mistão. Então vamos saber aqui quando é que a equipe principal vai estrear. Fred, Calegari, Martinelli, tô com saudade dessa rapaziada, Nenê, tô com saudade, Egídio, tô com saudade até do Egídio, pô, do Calegari nem se fala. Então Fred, quando essa rapaziada vai estrear, já está decidido que eles devem voltar no jogo contra o Boa Vista, lá em Bacaxá, às 18 horas, na próxima terça-feira. Então, ó, encontro marcado com a equipe principal, essa equipe que vai jogar a Libertadores. Então, olho nessa rapaziada, como é que eles voltam desse período de férias de 10 dias, em que condições físicas, em que condições técnicas. Então, é muito importante esse retorno deles o mais breve possível. Já descansaram, ficaram 10 dias em casa, de perna pro ar, agora vamos voltar ao trabalho, porque Libertadores está vindo aí, eu quero passar de fase. A expectativa é de que pelo menos a maioria dos titulares atuem na próxima terça-feira, às 18 horas, contra o Boa Vista em Bacaxá, e a gente vai estar atento a esse jogo e à condição técnica dessa rapaziada. E, rapaziada, outra coisa, o GE deu uma atualizada sobre a situação do William Bigode. O Fluminense está na espera, tá deixando o William Bigode se resolver lá com o Palmeiras, e o que ele resolver, o Fluminense vai entrar firme no jogo da contratação. Então tá esperando o Uran, mais o presidente do Palmeiras e o William Bigode decidirem o que vão fazer, se vão renovar ou se não vão, e o Fluminense está nessa expectativa. Só que o GE trouxe uma informação interessante, o que o Fluminense está oferecendo para trazer esse jogador para o Fluminense, e quanto vai pagar
quanto o William Bigode vai receber. O Fluminense tem aquela situação, não pode desagradar a rapaziada que tá lá, que tem um monte de jogador cascudo, Nenê, Fred, Ganso, então não pode oferecer um salário muito alto para não dar uma rachadinha no elenco, né? Então vamos lá, o que o William Bigode deve receber no Fluminense caso ele aceite vir para cá. Em atualização da matéria publicada no GE, como eu falei, o Fluminense sinalizou com uma oferta de R$400 mil de salários para o William no primeiro ano e 450 no segundo ano. Então vai oferecer 2 anos de contrato para o William Bigode. No primeiro ele ganha 400, no segundo ele ganha 450. Com bônus por gols marcados. Então vai ter um bônusinho lá, fez um gol, ganha um cascalho a mais. O que me deixa um pouquinho animado com relação a isso é que o jogador ele recebe um salário alto lá no Palmeiras, né? Não é isso que me deixa animado, mas ele recebe um salário alto lá no Palmeiras e o Palmeiras quer renovar o contrato com ele, mas com uma redução salarial. Ele recebe um salário muito alto, o Palmeiras quer reduzir. Então isso aí pode haver uma conversa interessante. O Palmeiras não vai pagar o salário que paga ele, que é muito alto, vai dar uma reduzida, e lá no Palmeiras ele não tem a certeza de que vai ser titular. Mas no Fluminense ele tem, não é possível. O Fluminense sem jogador de lado de campo, né? O Fred tem problemas físicos, às vezes vai desfalcar o elenco. Bem provável que o William chega, não é titular, meu amigo. Bota dentro do campo para jogar, não tem como botar o William no banco. Já no Palmeiras, o ano de 2020, o William ganhou grande parte do ano de 2020 como reserva. No Fluminense ele tem a certeza de ser titular. Então, na minha opinião, o William, que é um cara inteligente, ele vai preferir o quê? Vir para o Fluminense, jogar numa Libertadores como titular. Ganhando mais ou menos o que ele ganhava lá no Palmeiras. Claro, um pouquinho a menos, mas pelo menos sendo valorizado como titular, aparecendo. Isso é muito importante para o jogador. Vamos ver. Às vezes o cara está confortável lá em São Paulo, tem sua casa, tem sua vida diária, talvez prefira, mesmo ganhando menos, mesmo estando no banco de reserva lá do Palmeiras, prefira ficar em São Paulo. Ou ele possa ser que ele seja um jogador que queira novos desafios e ser titular e encerrar a carreira brilhando em outro clube, um clube grande, como aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que o William Bigode nunca atuou na cidade do Rio de Janeiro, que também é uma vitrine muito grande. A gente vai torcer aí para que dê tudo certo. Eu acho que não é nenhum absurdo, na minha opinião não é um absurdo oferecer R$400 mil ou 450 mil reais ao William Bigode. Absurdo é oferecer 400 mil a jogadores medianos que jogam na função de volante, onde que tem uma cacetada de volante até com melhor qualidade do que esses jogadores que estão vindo aqui para o Fluminense. Então não é nenhum absurdo. O absurdo é pagar salário alto para jogador ruim. Então essa é a minha opinião. A gente fica aqui na torcida. Qualquer novidade sobre o William Bigode ou qualquer outro assunto você encontra aqui no canal Tricolado. Então deixou aquele like, se inscreveu aqui no canal. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Até o próximo. Fui!